corretor, amiga corretora. Hoje estamos num formato diferente aqui, parecendo um famoso podcast jurídico, não é? Estou aqui com o Dr. Akashi. Dr. Akashi, obrigado por ter aceitado o meu convite de participar aqui do programa Locação em Foco. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder ajudar e participar de momentos assim, né? A gente compartilhar algumas informações. Com certeza. E hoje a gente fez esse formato mais especial, desse bate-papo, por quê? Gente, pensa na situação digital que está acontecendo. Hoje em dia, você não tem mais o olho no olho, né? Eu quero comprar um imóvel. Simplesmente, eu nem vou até o imóvel. É o que está acontecendo, eu não vou até o imóvel. Eu entro no aplicativo de celular, que a gente pode ficar citando nome também. Eu entro no aplicativo de celular, olho as fotos, gostei, bacana, já aperto um OK, assino o contrato digital e pronto, aluguei, eu vendi o imóvel. Assim, rápido. Ou seja, contato humano, vai acontecer o quê? Vai acabar. Certo? Então, doutor Akashi, o senhor que é médico, o senhor que é especialista nessa parte também de comportamento humano, por favor, fale um pouco sobre isso. É isso. Minha formação sou cirurgião vascular de formação e há alguns anos eu venho estudando um pouco sobre o comportamento humano. E é muito curioso essa história, porque estudar o comportamento humano começou quando eu estava atendendo um paciente e ele era professor de hipnose. Eita! E aí o meu estudo sobre o comportamento humano, claro que na medicina a gente já estuda bastante sobre o comportamento e a fisiologia humana, mas ele despertou ainda mais quando eu comecei a entender o que era a hipnose. E a hipnose me levou a um outro ramo, que foi a PNL, que é a Programação Neurolinguística. E aí eu percebi o quanto o nosso cérebro se adapta a determinadas situações e que fazem a gente, durante a nossa evolução como espécie, ter alguns comportamentos. Então, quanto à pergunta como vai ser esse novo mundo, é um grande desafio, porque esse mundo digital fez com que as nossas relações mudassem. E para você ter uma ideia de como as relações mudaram, tem um trabalho que pesquisa compras online. Eles perceberam que as pessoas que fazem compras online, 97% dessas pessoas procuram feedback de outras pessoas dentro da compra. Como assim? Procura feedback de outras pessoas, ele vê primeiro comentários. É o famoso, eu vou num vídeo no YouTube e olho primeiro comentário antes de ver o vídeo. É isso? Exatamente. Que coisa. Então, 97%. Olha, 97% é mais do que as pessoas concordam se a Terra é redonda. É o terraplanismo que está ocupando certo espaço. Então, 97% das pessoas olham o comentário das outras e a partir desses comentários é que eles decidem se fazem a compra ou não. Então, o que aconteceu foi uma certa mudança da forma em que essas relações humanas estão acontecendo. Mas elas continuam acontecendo. Né? Então, é muito importante que a gente se adapte a esses novos tempos. Óbvio que essas relações humanas não vão acabar. O nosso contato homem a homem, aliás, esse é um dos motivos da gente fazer essa discussão presencial homem a homem, para a gente mostrar a importância de como o relacionamento mantém e cria vínculos. E isso você falou uma coisa legal, porque o pessoal que está assistindo a gente está falando, pô, mas esse cara tá maluco? Não é, porque sempre, né, desde que a gente parou de usar o estúdio com a pandemia, a gente sempre faz o quê? Eu estou num lugar gravando com o meu equipamento, a pessoa está no outro lugar gravando com o equipamento, o programa é feito dessa forma. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo o mesmo espaço físico, justamente pela ironia de mostrar para o colega a relação humana que tá para acabar se não mudar isso. Ou então que a gente vai mostrar que não vai acabar. Não vai acabar, na verdade vai evoluir. A gente está passando por uma fase em que a gente tem uma nova forma de comunicação. A gente saiu de uma comunicação na pedra, com fumaça, a gente foi para uma comunicação dos livros, com o Gutenberg quando imprimiu a Bíblia, e assim foi evoluindo o mundo, foi ter uma comunicação por e-mail, agora as comunicações por telegrama, agora as comunicações estão ainda mais rápidas, por WhatsApp, por Telegram. Então a gente tem uma série de formas de comunicação, e é muito importante que a quem a gente está comunicando, eles entendam qual que é o que você quer se comunicar. Tem uma fala que diz o seguinte: na comunicação
é do emissor da informação a responsabilidade por essa comunicação. Então, quando a outra pessoa fala eu não entendi, a culpa é de quem emitiu a informação e não de quem escutou de maneira inadequada. É aquela máxima, uma carta é feita para a pessoa ler, entender. Se a pessoa não está entendendo, a culpa é sua de escrever a carta, de escrever direito. Exatamente, que não escreveu de maneira adequada. Então, a comunicação e os relacionamentos humanos passam por você identificar o que você quer comunicar. Porque, por exemplo, no campo da maioria dos que estão assistindo agora, que são as vendas. A venda, você tem um produto. E esse produto precisa ter um comprador. O que você precisa identificar é qual comprador melhor se adapta àquele produto que você tem. Então, o objetivo de uma venda não é enganar o cliente. Então, todas as técnicas de comportamento humano não são para você dizer eu vou empurrar esse produto, custe o que custar. Não. A grande dádiva do conhecimento humano é você identificar que produto é esse e para que público. Quem é a pessoa que vai aproveitar aquele produto da melhor maneira? É para isso que a gente está estudando o comportamento humano. Então, quando você influencia as pessoas para elas fazerem alguma coisa que tem que ser bom para os dois, é um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de que um ganha. Quem está vendendo ganha e quem está comprando também tem que ganhar. E são essas técnicas que a gente pode conversar um pouco de como esse mundo online, como essa preparação dos relacionamentos humanos pode ajudar você a fazer isso de maneira mais eficaz. Exato, porque quando você começa essa coisa de digitalização, você acaba perdendo esse contato humano e é uma coisa que não é legal. Apesar que eu acho que existem situações que você consegue ter esse atendimento digital sem o contato humano. Eu, por exemplo, tenho muitos clientes aqui no escritório que eu nunca nem vi a cara, não sei nem como é que a pessoa é. Sim. Mas pelo menos um contato telefônico, alguma coisa, áudio, eu acho que áudio é muito mais pessoal do que você simplesmente escrever, não é? Sim. No WhatsApp, pelo menos esse contato, essas coisas eu tenho, e a pessoa gosta de mim, a pessoa me indica para todo mundo, a pessoa nunca nem olhou na minha cara, nunca nem veio aqui. Então dá para você aproximar no meio digital, mas tem empresas, principalmente, que nem isso fazem, não é verdade? Como que eu me aproximo no mundo digital? Então, que for, por exemplo, no e-mail, que é uma comunicação quase sempre fria. Se vocês começarem a prestar atenção, na verdade é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa prestar atenção. Então, no mundo, Lavoisier já falava, nada se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, o primeiro passo, a gente precisa identificar quais são as ferramentas que funcionam bem. E uma das ferramentas que funciona muito bem é a reciprocidade. Então, as pessoas, o que esse cliente achou que você era uma pessoa boa? Se identificou comigo. Se identificou. Então, o que leva aquela pessoa a se identificar com você? Se você não der nenhuma informação, ela não vai saber. Ou se você não procurar essas informações nesta pessoa, ela não vai saber o que é importante e o que não é. Então, a gente gosta naturalmente de coisas que se parecem conosco. Então, por que aquele cliente gostou de mim? Porque tem algumas coisas em mim que ele viu que ele também tem. E isso cria laços. E isso, desculpa até te cortar, isso rapidinho, você consegue perceber até em qualquer comércio. Por exemplo, você percebe japonês, ele vai comprar alguma coisa que tem geralmente japonês. Exatamente. Se você pegar pessoas, tô fazendo uma coisa mais geral, né? Você vai pegar, às vezes, um evangélico, ele vai querer optar para comprar onde tem evangélico. Você vai pegar judeu, ele vai querer comprar onde tem judeu. Árabe, ele vai querer comprar onde tem árabe. Ele vai querer onde ele se identifica com aquele grupo de pessoas. Exatamente. Isso é uma coisa, gente, que não é que eu estou querendo dizer que separar classes sociais, nada disso, mas é uma coisa comprovada. Claro. Comprovada, só você reparar. E outra, essa reciprocidade se dá em campos mais... Vou falar da medicina, que é uma área, que é a minha área de atuação. Então, na medicina, por exemplo, quando os pacientes estão internados, eles pedem doação de sangue, quando por algum motivo foi necessário transfundir. E essa transfusão de sangue é feita nominalmente. Você pede para aquela familiar buscar alguns doadores de sangue para serem doados sangue para aquela instituição de forma nominal. Só que a gente sabe que esse sangue ele não vai ser dado para aquele paciente, porque ele já, inclusive, pode já ter recebido o sangue. Então, por que você faz uma doação nominal para algo que não vai ser dado para aquele paciente? Porque isso cria um vínculo. Você sabe que aquela pessoa, seu familiar ou alguém próximo, precisa do sangue.
Então você dá o seu sangue para aquela pessoa para ajudá-la. Só que você está ajudando outras pessoas. E isso também tem uma coisa interessante, que provavelmente vocês da área do comércio fazem bastante. Teve um trabalho que ele mostrou o seguinte: eles queriam que uma pessoa doasse sangue. Então eles fizeram um teste. Chegaram para algumas pessoas e falaram: olha, você pode doar uma bolsa de sangue? 33% das pessoas falaram: não, eu dou. É que é um número razoável. Eles fizeram uma outra coisa em vez disso. Eles chegaram para a pessoa e falaram: olha, você é capaz de doar sangue uma vez por mês nos próximos 2 anos? O cara falou: uma vez por ano? Próximos 2 anos? Não, aí é muito, né? Não sei nem o que eu vou fazer, se eu vou passar mal. Acho não, então tudo bem. Se você não vai doar uma vez por mês nos próximos 2 anos, você doaria sangue amanhã? Uma vez só? O cara, bom, uma vez só eu topo. Você levou essa percentual de doação de sangue de 33% para 55%. Somente pela forma em que você mudou a exposição do assunto que você estava abordando. Isso, o que ele fez? Ele fez um comprometimento. Isso porque os pesquisadores estavam nos bancos de sangue avaliando se essas pessoas realmente, no dia seguinte, iam até lá doar o sangue. Então você veja que, dependendo da forma que você se comunica, isso pode ter um impacto no seu resultado. Então é muito importante, primeiro, que você saiba o que você quer, e segundo, que essa comunicação seja feita de forma adequada para a pessoa que está recebendo aquela informação. Nossa, bacana. Interessante. Ou seja, ele usou praticamente um gatilho mental aí, né? Mostrou o problema, colocou um obstáculo naquele problema e já apresentou a solução de como que ele resolveria aquele problema. Ele fez um comprometimento social desse paciente, dessa pessoa, né? Olha, fazer doação de sangue é uma coisa importante. Eu posso fazer sua doação ser importante para uma determinada pessoa, eu dou o sangue porque é para uma pessoa, ou eu dou o sangue porque, olha, é socialmente interessante, mas eu só preciso doar uma vez, cara, top. Metade das pessoas foram lá doar. Legal, assim. É interessante. Então, quando eu comecei a estudar, eu tive a sensação que nós éramos todos burros e manipuláveis. Porque as informações, a gente vai digerindo e recebendo informações externas e a gente tem a sensação que as escolhas são nossas. E muitas vezes as escolhas não são. Tem alguns gatilhos mentais, como você falou, tem algumas crenças, tem uma série de coisas por trás de tudo isso que nos fazem tomar aquela decisão. E é isso que é estudar o comportamento humano, como a gente consegue melhorar. Por isso que todo mundo que é um bom vendedor tem que ser um bom conhecedor do comportamento humano. Legal, até porque a venda ela vai partir justamente de todo esse negócio. Às vezes as pessoas acham que vender é você atribuir um preço. Ah, não, meu preço tá bom, vender. Isso não é vender, isso aí é... sei lá o que é isso, é leiloar. Isso não é vender. A pessoa tem todo um trabalho itinerário para uma venda. A pessoa tem que ter um interesse, tem que mostrar para eles um lead, tem várias coisas para até chegar numa venda, efetivamente. Isso que o doutor Akashi está falando, gente, é importante você ter essa afinidade com o cliente, mostrar que você conhece a dor do cliente, que eu nada mais... Por que o cliente procura? Porque ele tem uma dor para resolver. Exatamente. Essa dor não é necessariamente, eu estou doendo, me revissocol, que ele é médico, ele já vai achar que eu vai querer me cortar aqui, né? Já vai querer me cortar, mas não é isso. Aquela dor é, por exemplo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um computador novo. Ele tem uma dor, ele precisa de algo que ele precisa corrigir. E você está lá para resolver o problema. Uma vez, eu queria um rádio relógio no meu quarto, e eu queria um rádio relógio. Eu lembro que eu fui numa loja, a vendedora me recebeu e falou, é uma loja que eu achava que ela teria, não vou falar o nome, mas eu achei que ela teria um rádio relógio. Tem tudo? É uma loja que tem tudo, hein? Eu tô dizendo mais ou menos, tem tudo. Cheguei lá, quero um rádio relógio. Não vende mais, agora só o reloginho do vovô aqui. Não, mas eu quero um rádio relógio, eu não quero aquele reloginho de qualquer coisa que eu consiga enxergar de noite. Não, mas não tem mais. Não tem mais. Eu procurei na internet e achei. E em vez do vendedor querer me resolver o meu problema, ele podia falar o quê? Peraí, mas vem aqui, deixa eu ver o que eu tenho para te indicar. Ele poderia ter alguma coisa que me suprisse, mas não. Não tem mais, agora tem só os reloginhos do vovô aqui antiguinho que faz... Esse eu não quero. Eu já deixei claro, ou seja, em vez do vendedor resolver a minha dor, resolver um problema,
Ele tentou me passar uma outra coisa que não me interessa. O que acontece? Ele perdeu a venda, perdeu o cliente. Exatamente. Isso é muito importante, porque algumas vezes, no afã de você querer fazer aquela venda, você pode perder outras vendas melhores. Exato. Né? Então é muito importante que o cliente enxergue em você uma referência que quando ele precisar daquele produto, se ele teve uma boa relação, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso que é E importante. ele vai indicar outras pessoas. E tem uma outra coisa importante. Esses dias eu passei numa concessionária de carro, que eu estava para trocar. Aí naquela negociação toda que a gente estava, eu fiz uma proposta pro vendedor que ele não gostou. Porque eu achei, cara, eu não vou dar toda essa diferença desse carro para trocar. Eu não quero, para mim não compensa. O vendedor começou a levantar a voz para mim. Gente. Começou a achar ruim. Não, você está depreciando meu carro. Cara, eu só tô falando que pra mim não compensa fazer esse negócio. Sim. Ou seja, era uma concessionária até grande, viu? Eu vou voltar lá? Nunca mais. O cara pode ter até o carro pro cara, não vou voltar nunca mais. Eu vou indicar alguém para aquela concessionária? Muito improvável. Muito improvável, mas eu não vou fazer diferença na vida dele. Eu talvez não, mas só que se ele faz isso com 2, 3, 4, 5, vai fazendo aquela relação em cadeia, efeito cascata. Aí você acaba queimando um bom comércio que talvez está lá há mais de 20 anos, segundo o que ele falou, a preço do quê? A preço do ego? A preço de um mau vendedor. De um mau vendedor. Porque o gerente estava do lado e não fez nada. O que acontece? As pessoas têm a sensação de que o bom vendedor é aquele cara que vende. Claro que a venda é importante, mas como você falou, identificar a dor é importante. Exato. Então, algumas pessoas, por exemplo, você vai comprar um carro. Você é uma pessoa que tem... Eu sou solteiro ou eu sou casado? Se eu sou casado, eu tenho família ou não? Por quê? Porque se você tem um carro esportivo e o cara é uma pessoa que tem um link familiar muito grande, tem que transportar crianças, a família, ele não vai querer um carro esportivo. Pode ser o mesmo carro. Só que você vai apontar as características daquele carro que podem suprir as necessidades familiares dele. Então pode até ser um carro esportivo, mas que tem as características familiares que aquela pessoa está buscando. Tem um bom trabalho sobre isso, que ele aponta o seguinte. Eles fizeram um site, já que a gente está falando de como faço venda online. Era um site em que o mote era vender colchão. Então eles direcionavam a compra dos clientes para 2 grupos. Um grupo, que o site era de colchão, ele tinha no fundo daquele site algumas nuvens meio fofinhas, né? Uma sensação mais lúdica de um azul. E no outro grupo tinha umas moedas caindo. No momento eles viam algumas moedas caindo. O interessante é que no grupo em que tinha o azul e o algodão e as nuvens fofinhas, as pessoas compraram colchões baseados no conforto. Elas iam lá, olhavam e escolhiam. Eles não olharam os preços, eram os colchões algumas vezes mais caros até. No grupo em que o site direcionava para que tinha algumas moedas, eles escolhiam o colchão mais barato. Os dois, e as pessoas, depois que compravam, eles perguntaram: o que fez você comprar isso? Não, foi o preço. Não, eu estou procurando algo confortável. Então teve uma diferença estatística entre os 2 grupos, relacionado somente ao fundo de tela que estava aplicado ao site. E na vivência deles, na cabeça deles, eles não foram influenciados por isso. Ou seja, as nossas escolhas podem ser influenciadas por coisas, inclusive, que a gente não faz ideia que a gente estava vendo. Sobre o fundo de tela de um computador, por exemplo. Exato. Por isso que eu dou palestras às vezes para o empreendedor, uma das coisas que eu bato é imagem pessoal. Eu bato muito imagem pessoal. Por exemplo, na minha área, que é advocacia, eu vou atender que público? Depende, eu atendo vários públicos. Se eu vou atender um público mais simples, do jeito que eu estou aqui, calça jeans, blazer, tá ótimo. Eu vou atender um público mais humilde, às vezes até uma camiseta, uma camisa polo. Eu vou atender um outro público maior, cara, um via Veneto no mínimo. Via Veneto no mínimo, cargo via Veneto no mínimo, para você poder estar apresentando para aquele público. Senão, a pessoa tem que o quê? Identificar com você e essa imagem pessoal vende muito. Exatamente. Então, o hábito não faz o monge, mas o hábito identifica-o.
Exato. Então é muito importante, mas isso, claro, que para quem já está vendo isso no dia a dia, você vai começar a perceber essas pequenas nuances. Mas nem sempre isso é tão fácil de perceber. Mas, por exemplo, no supermercado, você pega um supermercado dia. O supermercado dia tem um padrão de apresentação dos produtos que é típico. Eles vão ter aquelas laranjas ali no cantinho, em cima do móvel, meio jogado. Você tem a sensação que é meio desorganizado algumas vezes. Você vai no Pão de Açúcar 24 horas e ele tem um outro padrão de distribuição. Às vezes o mesmo produto vai ter 30%, 40% de diferença somente pela apresentação. Exato. E não tem nenhum mal nisso, porque quem está procurando um produto no Pão de Açúcar está procurando determinado tipo de padrão. Quem está procurando comprar alguma coisa do dia está com outros objetivos. E não tem importância. O que importa é qual o resultado final. O que você quer. O que você quer oferecer. E aí um bom vendedor tem que identificar isso. Tá na gastronomia. Às vezes você vai no restaurante, ele serve o mesmo prato que o outro, só que ele é o dobro, o triplo do preço por causa da apresentação, por causa do ambiente. Exatamente. Tem aquele, como é que chama, o Hanover. É um baita no espaço legal para você comer fundir, mas só que ele é um fundir muito mais caro do que você comer em um outro lugar, mas você está pagando o quê? O ambiente, a apresentação, a experiência. Então, acho que tudo isso vai daquele negócio, identificar. Tem gente que vai e fala, nossa, sensacional, amei, nossa, vou voltar mais vezes, porque ele se encantou com aquela apresentação. Então, é isso que está falando, tudo de identificação como você está. Perfeito. Então, ao identificar o produto que você quer vender, para que cliente, a sua apresentação é importante. Porque você vai ter que defender uma reciprocidade. Se você está muito diferente daquele cliente que você vai vender, ou na internet com as palavras que você está digitando e que você está se comunicando com ele, ele vai dizer, olha, esse não é um produto que me cabe ou que me agrada. Então você precisa conversar com essa pessoa com o mesmo linguajar, com a mesma naturalidade que faria, por exemplo, com alguém que tem um nível social, cultural um pouco mais elevado. Então você pode conversar com esses dois mundos, porque o produto depende de quem quer comprar. E você precisa se comunicar de maneira adequada para fazer para conhecer bem a necessidade e a dor daquela pessoa. Se adequar dentro do que o cliente, né? Às vezes você viu atendendo o cliente aqui no escritório, fazendo telefone, se é um cliente um pouco mais de nível, eu converso mais formal. Agora, às vezes, me liga aqueles clientes que já são tudo maluco, mais maluco que eu. E aí, mano, beleza? Não sei o quê. Você tá no nível daquele cliente. Não preciso mostrar que eu estou superior, nada. Acho que é besteira. Você tem que mostrar, cara, eu tô igual a você, eu entendo você. Porque aí é isso que faz a pessoa gostar de você e mandar. Agora também você mostrar do status social um pouco maior é importante. Eu conheci dono de imobiliária, que o cara anda de carro velho e o carro tudo cai aos pedaços. Isso queima o filme, já falei pra eles, daí. Isso queima o filme. Não sei nem se você tá assistindo agora, não vou nem falar o nome dele, mas ele tá assistindo a gente agora. Cara, não que você, mas pô, preciso ter um carro bom, bonito. Você tem que ter uma coisa que não te queima o filme, que senão você tem ternos que você comprou no brechó. Terno de brechó, aquele terno tudo antigo, de 1980. Você tem um carro antigo, isso para que posição que você está? Eu sou um dono de imobiliária? Cara, isso queima teu filme. Isso queima teu filme muito. Isso é algo que a gente pode refletir sobre isso, porque algumas vezes esse cara tem uma identidade. E essa identidade dele, é difícil ele quebrar algumas regras. E isso também é importante, você não pode ser quem você não é. Né? Porque ao ele quebrar essas regras, ele pode se tornar alguém caricato. E isso vai transparecer, olha, aquele personagem não cabe nele. E isso pode ser desagradável para ele. E isso é importante, porque a gente vai ver pessoas caricatas, então nunca devemos avaliar os outros pela caricatura, porque é isso que eles fazem. Então, por exemplo, uma das pessoas mais ricas do mundo é o Warren Buffett, que é um investidor em que ele tem um carro velho, uma casa velha, e ele é um mega empresário. E ele está no mesmo carro que ele estava na década de 60, 70, porque aquilo não é importante para ele. Mas ele tem alguns bilhões de dólares de patrimônio. Porque ele define
o que ele é pelos valores e crenças que ele acredita. Outra pessoa que também era assim era o Steve Jobs. O Steve Jobs não tinha meia dúzia de camisetas, meia dúzia de calça jeans, por isso que eles estavam sempre no mesmo padrão. Mas ele tinha, naquela apresentação do iPhone, daquilo tudo, ele tinha uma área de distorção do ambiente. Então, o que ele fazia? Ele criava uma ilusão. Então, os produtos da Apple, né, eles são produtos que levam você a imaginar um produto que vai além de simplesmente um telefone. Então, você não está vendendo um telefone, você está vendendo uma marca. E essa marca por si só vende. Então, o que você vai vender, ele tem que ter razão de si. Né? Você precisa acreditar no produto. Se você acreditar, vai ficar muito mais fácil você realizar a venda. Então você acha importante, por exemplo, encontrar um equilíbrio entre a pessoa ter uma personalidade e a apresentação que ela vai se mostrar. Porque assim, nesse caso que eu te passei, a pessoa do jeito que ela se expõe, mas pode ser a identidade, o que ela dá a impressão para o cliente que está passando. Isso é legal para o pessoal que está assistindo ouvir, porque a gente debate muito isso. O cliente vai olhar e vai falar, pô, esse cara é fracassado, ele não consegue fazer vendas. É a impressão que ele vai passar para o cliente. Agora, você acha importante também manter um equilíbrio dentro disso, entre não perder a identidade? Sim. Porque ele tem que achar esse equilíbrio dentro dele. Por que ele se veste assim? Por que ele se sente compelido a se vestir daquela maneira? Ninguém vai no casamento, você precisa estar vestido de maneira adequada para determinadas situações. Ninguém vai a um casamento de bermuda. Ou até pode ir se o casamento for na praia. E ninguém usa smoking para um churrasco. Então ninguém vai usar o smoking, porque você está descontextualizado. Então, óbvio, quando você vai num lugar que você está fora do aquário, isso vai te trazer um certo... Nossa, isso aqui não é para mim. Isso pode causar nos outros. Isso você pode perder vendas por causa disso. Então, eu entendo que é importante você ter uma certa reciprocidade, mas nunca force essa reciprocidade. Precisa ser natural. E geralmente as pessoas que têm essas características são pessoas mais velhas, que elas estavam num mundo em que isso não era tão importante. E com o passar do tempo, esses valores humanos passam a ser importantes. Então, o que ele precisa é, tudo bem, no quesito vestimenta, ele pode ter perdido alguns pontos. Mas e no quesito apresentação oral, comunicação, empatia com o cliente, resolução do problema, como que foi esse relacionamento? Pode ser que ali ele faça toda a diferença. Mas aí ele faz a diferença assim. Aí ele faz a diferença. E é aí que ele vai ganhar. E aí a pessoa vai ter uma quebra. Isso também é importante, quando eu tenho uma quebra de um padrão. A pessoa espera alguém que tem um determinado padrão e você tem uma quebra de padrão. Quem nunca foi ao cinema, assistiu um filme que não esperava nada e saiu do cinema e falou: que filme bom. Que filme foi esse? Ou você vai assistir Thor, Amor e Trovão, sai de lá e fala: que filme horrível. O que mudou? Os haters já vão xingar a gente aqui nos comentários. O que mudou? A expectativa. Quando você tem uma expectativa muito alta, a chance de frustração é maior. Quando você tem uma expectativa muito baixa, a chance de sucesso é maior. Porque eu tinha uma expectativa, não estou esperando nada. Ao não esperar nada, se ele me apresentar um pouquinho, isso já ganhou. Isso já ganha. Então, às vezes, essa é uma técnica de venda dele. Não criar expectativas. Ele baixou a expectativa na apresentação e na comunicação ele arrebentou. Show. Você sabe que eu tenho essa quebra de padrão sempre, né? Porque o pessoal vai contratar advogado que não me conhece e fala: pô, você é o cara mais velho. Ainda mais olhando meu currículo, o cara fala: você já tem uns 50 anos, olha pra minha cara de moleque. Eu já tive 3 clientes que eu abri a porta e falou: você? Essa quebra de padrão sensacional, cara. Sensacional. Gente, gostaríamos de conversar um pouco mais, porém já estamos estourando o nosso tempo. Doutor Akashi, vou passar aqui para você as considerações finais, passa a palavra. E se você quiser entrar em contato com o Dr. Akashi, vai aparecer aqui, já deve estar aparecendo no começo do vídeo, vai aparecer aqui agora os contatos dele. E se você também
Não se inscreveu aqui na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, deixa suas dúvidas nos comentários. Se você gostou do filme que a gente falou aqui, pode deixar também xingando, que a gente já. Eu não gostei. Então pode colocar, mas eu não sou crítico de cinema, né? E também, se você quiser me seguir nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @prof.paulo.teófilo. Também se inscreve no meu canal do YouTube. Lá eu tenho um conteúdo bem legal que eu estou postando toda semana. E se você quiser conversar comigo, lá no meu Instagram você pode me chamar no direct que a gente conversa, ok? Doutora Akashi, passo para você essas considerações finais. Como o nosso tema estava relacionado a se essas relações humanas vão acabar, não. Eu não acho que elas vão acabar. Claro que a gente mudou durante essa pandemia de maneira acelerada essas relações. Como a gente veio falando vários trabalhos, lembrei de mais um agora, que é muito interessante para a gente terminar esse bate-papo e que me chamou muito a atenção quando eu escutei a primeira vez. Estudaram 3 grupos que estavam dentro de uma sala. Num deles, no fundo, a gente tinha uma pessoa sozinha e no outro grupo tinham 2 pessoas no fundo separadas e a pessoa estava lá sentada. E no terceiro grupo tinha uma família, duas pessoas muito próximas abraçadas. E aí chega o pesquisador e deixa cair algumas peças no chão. E desses 3 grupos, o terceiro grupo, que na sala tinha pessoas juntas, abraçadas, essa pessoa desceu e ajudou a coletar aquelas coisas que tinham caído, mostrando uma afinidade a ajudar. E o mais interessante era a idade dessas pessoas. Eles tinham 18 meses, crianças. Ou seja, elas ainda não tinham nenhum background de vícios, de outras coisas, e mesmo assim, por causa do fundo, elas ajudaram essa pessoa a coletar, mostrando a importância dos relacionamentos humanos, mesmo num papel de fundo. Joia, legal. É isso. E é isso. Obrigado, doutora Akashi, pela participação. Encerramos mais um programa Locação em Foco. Aguardo vocês daqui 2 semanas em Foco das Locações. Tchau, tchau.